Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O INSS avança para reduzir a longa fila de pessoas que aguardam o chamado para a realização de perícia médica. Benefícios como auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade permanente e BPC, benefício de prestação continuada, serão liberados a partir das perícias médicas realizadas de forma online, ou seja, pela consulta online. Esse projeto piloto começa a sair do papel pelo INSS e muitos cearenses serão beneficiados, como conta agora o repórter Carlos Alberto. Mais uma medida voltada à redução da longa fila dos segurados e beneficiários da Previdência Social que precisam realizar uma perícia médica. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, irá liberar benefícios como auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade permanente e BPC, benefício de prestação continuada com o uso de telemedicina, sistema que instituiu perícias médicas por consulta online. Uma portaria do Ministério da Previdência Social, publicada na quinta-feira, lista os benefícios que poderão ser concedidos em menos tempo, a partir do envio da documentação por meio digital. Segundo o INSS, o projeto piloto com esse novo formato de liberação do auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade permanente e BPC terá início pela região Nordeste, a partir da próxima semana, com exames agendados em locais sem perito médico. O INSS não detalhou em quais estados e cidades o projeto piloto será aplicado. O Ministério da Previdência Social quer realizar nesse formato 50 mil teleperícias por mês. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Falamos diariamente aqui sobre a área da Previdência Social com foco nas dificuldades que as pessoas têm, jornalista Beto Almeida, para conseguir os benefícios do INSS. E nessa agenda, observamos que nos últimos dias o governo federal tem avançado com projetos e medidas para facilitar a vida dos segurados e beneficiários da Previdência Social, seja pelo Ateste Med, seja com outras ações para diminuir a fila e principalmente a angústia de quem precisa receber um auxílio, um benefício para a própria sobrevivência. E dentro dessa agenda, os segurados da Previdência Social que desejam solicitar o benefício por incapacidade temporária ao INSS, que é o chamado ao antigo auxílio-doença, terão em breve uma opção mais ágil e conveniente para fazer o pedido. Por meio de uma nova parceria, os trabalhadores da iniciativa privada poderão requerer o benefício e entregar laudos e atestados médicos em agência dos Correios. É mais um canal que o INSS cria para mudar essa sistemática de atendimento a quem precisa da realização de uma perícia médica, porque nesse momento mais de 600 mil pessoas em todo o Brasil dependem dessa perícia médica para garantir um auxílio-doença, um BPC ou para renovar um benefício, ou ainda para proporcionar a volta ao mercado de trabalho de quem já recuperou as condições de saúde. Jornalista Beto Almeida, na área da Previdência Social, pelo menos notícias que podem dar alívio a quem precisa do INSS. Bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. De fato, são boas notícias para quem procura por atendimento no INSS, principalmente, Luzenor, aqueles segurados ou os beneficiários, né, dos programas sociais do governo federal que buscam por atendimento e não encontram, por exemplo, o número suficiente de médicos peritos para agilizarem essas perícias. Quando tem essa definição aí de colocar em prática as chamadas perícias online, isso tem um efeito realmente, eu diria assim, imediato até, de redução da fila do INSS, sem contar, Luzenor, que também faz justiça. A gente tem que colocar isso também em conta, porque é óbvio que eu já tinha esse entendimento de que a perícia médica precisava ser modernizada. É um grande entrave hoje da justiça e um dos grandes temas justamente por essa incapacidade presencial de você ter médicos peritos em número suficiente em todas as agências da Previdência Social. Então, por aí, você já vê o quanto que essa tomada de decisão é importante. Você abre possibilidades, você melhora essa perícia médica, você
diminui, inclusive, a judicialização, porque à medida em que aquele segurado que recorre por um direito não recebe, ele entra na Justiça Federal, porque é óbvio que ele vai fazer isso. Então, quem perde? Perde todo mundo com essa lentidão. Perde o cidadão, perde o segurado, perde a Previdência, que mais adiante vai ter que pagar o retroativo com juros, com correção monetária. Então, o que se vê na realidade é o seguinte, é a tecnologia avançando para ajudar. E nesse caso específico, a gente tem que levar em conta o seguinte, que a Previdência Social inicialmente vai priorizar principalmente aqueles locais onde tem maior deficiência de médicos peritos e, logicamente... Ou seja, em quase todo o Brasil. E aí, casando isso, sabe com o quê? Com a questão dos locais, das agências e dos locais de moradia, por exemplo, que tenham bom acesso à internet. Porque também precisa disso, né, Luciano?